A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, gostaria de agradecer você por mais uma vez estar aqui nesse propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias. Obrigado por estar aqui me acompanhando. Gostaria de desde já estar pedindo o seu like, o seu gostei aí. Se você puder se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, gente, essas coisas me ajudam demais, vocês não têm noção, tá bom? Tá comentando aí embaixo, dúvidas, comentários aí, críticas construtivas, tá bom? Me ajuda demais, tá, gente? Se você puder estar deixando aí alguma sugestão, me ajuda, tá? Sobre vídeos que vocês gostariam de fazer, eu tô orando a Deus por novos projetos, talvez provérbios, né, que tem 31 provérbios ali, um a cada dia do mês, talvez a gente possa fazer isso no futuro, mas vão comentando aqui o que vocês acham que poderia estar acrescentando aqui nesse canal para edificar o nome de Jesus, tá bom, gente? Eu gostaria de orar por vocês desde já, tá? Se você puder fechar seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu agradeço por mais um dia aqui, Senhor, o Senhor ter nos dado misericórdia, o Senhor ter acordado-nos. Pai, eu peço que o Senhor venha de encontro a nós, que o Senhor envie Teu Espírito Santo para que nos console, Senhor, para que nos dê entendimento da Tua palavra e que o Senhor esteja no controle desse vídeo, Pai. Que o Senhor venha abrir nosso coração, nossa mente, para nós entendermos a mensagem que o Senhor queira passar para nós, Pai. Isso é que eu te peço, já venho te agradecendo pela vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Hoje daremos continuidade lá no Evangelho de João, capítulos 9 e capítulos 10. É sempre bom que você esteja acompanhando ali com uma Bíblia, tá bom? Não importa se for uma Bíblia física ou uma Bíblia digital, mas o importante é estar acompanhando a leitura ali com uma Bíblia, tá bom, gente? Então eu vou dar início ali no capítulo 9, que tem como Desculpa, capítulo 9 não, capítulo 10 e capítulo 11. Mil perdões, é capítulo 10 e capítulo 11. E o capítulo 10 tem como título lá em João, o pastor das ovelhas. Em verdade lhes digo: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhes pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou um bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para revê-la. Este mandato recebi de meu pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles disseram: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros dizem: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo do Pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que é de meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tendo mostrado a vocês muitas obras de parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra que queremos te apedrejar, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem está se fazendo de Deus. Jesus disse:
Não está escrito na lei de vocês? Eu disse que vocês são deuses. Se ele chamou vocês de deuses, aqueles que foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditam em mim. Mas se faço, vocês não creem em mim. Creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para onde João batizava, e no início ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram nele. Bom, gente, nesse capítulo 10 a gente pode entender que Jesus é o nosso pastor. E a gente pode entender ali que Jesus fala que as ovelhas dele ouvem a voz dele e reconhecem a voz do pastor. E ele reconhece cada uma das ovelhinhas dele. E como que a gente pode reconhecer a voz de Jesus? Como que a gente pode reconhecer e ter ele como nosso pastor? Tendo intimidade com o Senhor, buscando mais estar em comunhão, orando, lendo a palavra, jejuando, se dedicando ao Senhor. Quando a gente se dedica ao Senhor, a gente cada vez mais entende que Ele é Deus, entende que Ele é o nosso pastor e reconhece, e cada vez mais a gente sabe a voz dele, a gente entende a voz dele, a gente sabe ali quando Deus está falando conosco, a gente fica mais sensível à voz dele, né? E ele fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, assim como ele deu a vida por nós, e ainda ele fala assim, ó, ali, lá no versículo 17, olha que tremendo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi por causa do meu Pai. Recebi do meu Pai. Então ele fala que ninguém está forçando ele a dar a vida, não. Ele tá dando porque ele quer dar a vida por nós. E ele vai fazer isso. E ele fez isso por nós. Então ele deu a vida dele por você, por mim. Gente, ele deu a vida dele. A gente tem que espalhar o amor dele, a gente tem que ir por amor, não por medo. Eu tô em medo de ir pro inferno. Gente, me desculpa, mas isso não é motivo para seguir Jesus. Medo de ir pro inferno não é motivo para seguir Jesus. O motivo para seguir Jesus é amor, amor pelo sacrifício que ele fez, amor por quem Deus é, porque ele nos salvou, porque nós não somos merecedores do céu. Pela graça nós fomos salvos, pela graça nós podemos um dia ir morarmos com nosso Pai. Nós nunca seremos merecedores ali. Nós não merecemos, não é pelas boas obras, não é por o que a gente faz. As boas obras são consequências da nossa conversão. A gente se converte, faz boas obras porque Jesus nos pede, nós fazemos porque nós amamos Ele, né? E ali, depois tem a festa da dedicação, o povo rejeitando Jesus ali, e eles queriam apedrejar Jesus, e aí Jesus pergunta assim, ó: tenho mostrado a vocês muitas obras boas por parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? E eles falam que Jesus blasfemou por dizer ali, ó: eu e o Pai somos um, mas ele afirma ali que ali, ó, mas se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço, vocês não creem em mim? Creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, né? Então ali ele está falando que ele é Deus e que ele está no Pai e que o Pai está nele. E que quem ele não reconhece o Pai, que quem não reconhece o Pai não reconhece ele, né? E ali Jesus ele nos explica isso ali. Ah, que linda a palavra de Deus. Vamos dar início ao capítulo 11, que tem como título A Morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas que seja a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Maria e a irmã dela também. Ora, Jesus amava Maria e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se alguém andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus fala da morte de Lázaro, mas eles pensam que se tivesse falado do corpo de repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que se não estivessem lá para que vocês possam crer, mas vamos até ele.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou ao encontro de Lázaro, já estava sepultado há 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada na casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta responder: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a lamentar-se e depressa sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus o acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: Onde vocês os puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele abriu os olhos ao cego não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até ao túmulo, que era uma gruta cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouvistes, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, aos pés e as mãos amarrados com as ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: Desamarrem-no e deixa que ele vá. Muitos dos judeus que haviam visto visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo? Uma vez que um homem opera muitos sinais, se o deixamos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, Caifás disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo filhos de Deus que andaram dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha no deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: O que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para que pudessem prendê-lo. Bom, gente, esse é o final do capítulo 11. E ali a gente pode ver a morte e a ressurreição de Lázaro, né? E que ali a gente pode ver que muitas coisas acontecem para a glorificação de Deus, né? Porque ali no versículo 4 a gente pode perceber: ao receber essa notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus está falando assim, ó, essa morte aí, essa doença aí não foi para a morte não, mas foi para ser glorificado o nome do Pai, para ver mais um milagre ali, para ver do que eu sou capaz por meio de Deus, para ver que eu sou sim o Filho de Deus, para ver que eu sou sim o Cristo, o enviado, o Messias. E aí ele foi lá, e aí ele chegou ali na aldeia, né? Chegou ali e aí veio de encontro, Marta foi de encontro a Jesus, e aí falando, né? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E aí Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Depois Marta foi lá, chamou Maria, e Maria fala a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí, eu acho muito
muito legal essa oração lá no capítulo, no capítulo 11, né, no versículo 41, em que fala assim: Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouvistes, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Então Jesus estava falando assim: Pai, eu não precisava estar fazendo essa oração em voz alta. Eu poderia estar fazendo essa oração aqui, ó, no meu pensamento. Mas porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre está me ouvindo. Mas, pelos incrédulos que estão aqui presentes, eu estou fazendo essa oração em alta voz, para que os que ouvirem crerem que foi o Senhor que me enviou, e que com essa oração, que eles venham entender que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, e que o Senhor me capacita. Então, depois dessa oração, fala assim, né? E depois de dizer isso, clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. E aí a gente pode ver que Lázaro saiu ali do túmulo e ressurgiu. E ali, muitos fariseus que estavam ali creram, né? Muitos dos judeus que estavam ali creram fariseus não, desculpa, judeus que estavam ali creram no Senhor Jesus porque viram aquilo. E aí eles chegaram e foram ali no Sinédrio e contaram. Porém ali muitos não acreditaram. E Caifás ali, infelizmente, o que teria que acontecer, Jesus teria que morrer, né? E aí Caifás disse assim: Vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morram um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Então ele estava falando ali da morte de Jesus. E aí fala ali, né? Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, né? E aí depois eles foram ali e começaram a perseguir Jesus. E ali procuravam ele para prendê-lo, né, gente? Então, esse foi o final da leitura de hoje, tá bom? Ali o capítulo 10 e o capítulo 11, tá? Você puder deixar o seu like aí, se inscrever no canal, comentar, né? Compartilhar esse vídeo me ajuda bastante, mas eu gostaria de orar por você antes que você fosse embora. Se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, eu venho aqui abençoar em nome do Senhor Jesus cada um que ficou até o final desse vídeo, cada um que não ficou também, Pai, que o Senhor venha abençoar a família de cada um representado aqui, Senhor, que o Senhor venha de encontro, envie teus anjos para fazer morada na casa, no trabalho de cada um, Pai. Que teu Espírito Santo continue nos dando sabedoria, nos dando ensinamento e que nós venhamos poder viver a tua palavra, Pai. Isso é o que eu te peço e já venho te agradecer em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, viu?